que a generosidade parte em primeiro lugar da nossa entrega a Deus e depois daquilo que nós o temos. Nós vamos ver isso muito bem claro lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Caim e Abel vieram trazer as suas ofertas ao Senhor. E a Bíblia vai dizer o seguinte: e Deus, atentando para Abel e depois para a sua oferta, e depois atentou para Caim e a sua oferta. A de Caim foi rejeitada, mas Abel foi aceita. Em primeiro lugar, Deus olhou o ofertante, depois olhou a sua oferta. Não adianta nós sermos uma coisa e fazermos outra. Deus não se deixa, irmãos amados, enganar. Louvado seja o nome do Senhor. E esta entrega passa primeiro pela minha vida. Entrega passa pela tua vida. Em primeiro lugar, nós temos que nos render ao Senhor, nos ofertar ao Senhor, nos dar por todo, assim, aleluia, como o holocausto. Esta palavra quer dizer olo, todo queimado, todo oferecido. Assim precisa ser a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Em primeiro lugar, ser oferecida a Deus, para depois trazermos as nossas ofertas ao Senhor. Há quem se dá ao Senhor com reservas, mas eu preciso entregar a minha vida totalmente a Deus. Você precisa entregar a sua vida totalmente ao Senhor, para depois trazer a sua oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6 vai dizer o seguinte, irmãos amados queridos: isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Louvado seja o nome do Senhor. A generosidade precisa ser desenvolvida a cada dia na nossa vida. É algo que precisa ser contínuo. É algo que precisa ir melhorando em cada momento, em cada circunstância, em cada situação. E isso parte de uma entrega e depois de uma oferta. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para mais um testemunho, que é o testemunho do pastor Jorge Cândido Dias, pastor da igreja lá em Curicica, em Barra. Ele foi trabalhar em campo missionário aqui próximo do Rio, mais 6 ou 7 horas daqui. E chegando nesse lugar, eu esqueci agora, não anotei ali, deste lugar onde ele foi lá para dar continuidade a um trabalho missionário que estava para fechar. E ele começou o trabalho ali. E chegava o momento dos cultos, e chegava o momento da oferta. Ele falou que vinha aquelas crianças, aqueles capiais, que são os homens que trabalham em roça, vinham com as suas moedas e colocavam aquelas moedinhas ali na frente. Ele dizia que aquilo partia o coração dele. E uma vez ele foi para casa e foi orar. Ele falou que ele ficou perturbado. Ele falou: gente, essa gente não tem nada, e do nada ainda vem trazer essas moedinhas para mim. Isso corta o meu coração. Eu me sinto mal em fazer isso. Eu vou parar de pedir oferta a esse povo e dízimo. E ele falou que isso em oração com Deus. E ele falou: daqui a pouco veio aquela voz, disse para ele: o que é que você quer fazer com o meu povo? Você quer torná-los mais miseráveis do que são? Você não quer ensinar o caminho da prosperidade a eles? Muito pelo contrário, continue fazendo o que tem que ser feito. Recolha os dízimos e recolha as ofertas, sim, porque este povo é meu. Voltou para a igreja, foi trabalhar e continuou com as ofertas aqui e os dízimos chegando, aquelas moedas. Diz que em determinado momento começou a pipocar os testemunhos: pastor, deixa eu contar testemunho, olha, a minha venda melhorou, pastor, eu agora estou numa bancada maior e as coisas estão fluindo e eu pude trazer um pouco mais hoje. Meu dízimo melhorou. E o outro chegou e falou: olha, eu comprei um outro terreninho, pastor, agora minha roça aumentou, os recursos aumentaram e aqui está. E começou daqui, começou dali, e ele deu glórias a Deus. Aleluia! Porque a generosidade do meu coração, dos nossos corações, atrai as bênçãos de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados e queridos, ser generoso é algo
vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela precisa ser desenvolvida. O pastor não está aqui para medir quem ganha pouco ou quem ganha muito, quem dá menos ou quem dá mais. Ele está aqui para gerir aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, para fazer somente aquilo que Deus tem falado. E se nem nosso meio foi estipulado pela palavra de Deus, os dízimos e ofertas, são dízimos e ofertas que chegarão. O quanto chegarão nós não sabemos, mas Deus é aquele que abençoa. Ele quer ver a minha, a tua, a nossa generosidade, amém? Nós não iremos nos tornar miseráveis, irmãos, porque nos tornamos ofertantes e dizimistas. O peso da minha, da tua generosidade não está no peso do carrinho de ouro que eu trouxer, mas daquela moeda como aquela viúva eu trouxe, e que pesou muito mais para Jesus do que daqueles que sobejavam. Talvez a tua oferta seja melhor do que a minha, ainda que possa ser menor. Depende de como o meu coração traz. Amém? Vamos caminhar para a gente seguir um pouquinho à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7 vai dizer o seguinte: aleluia, mas como em tudo vocês manifestaram abundância na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. O que isso quer dizer, irmãos? Que muitas das vezes em outras áreas da nossa vida a gente cresce, que muitas das vezes na área das nossas vidas nós chegamos longe, que muitas das vezes na área das nossas vidas nós investimos, né? Por exemplo, eu aos 50 anos comecei na faculdade, eu investi em mim. Aos 55 me formei, e assim sucessivamente. Tem gente que cresce muito em outras áreas da sua vida e consegue ganhar fundos, consegue ganhar recursos, consegue ser bem sucedido, consegue crescer na área do conhecimento secular, na área do conhecimento teológico, consegue crescer na área da política, na área social, enfim. Mas às vezes na generosidade ele não cresce, na generosidade ele não produz. Porque o texto vai dizer lá em Coríntios, né? Cada um dê segundo propôs no coração e não no que tem no bolso. Quando a gente se propõe colocar o que tem no bolso, irmão, às vezes a gente tira o que tem no bolso, é uma nota de 100, de 50, e vem uma de 2, a gente bota de 2, porque ela nasceu no bolso. Mas quando ela nasce no coração, ela nasce com generosidade, ela nasce com sentimento, ela nasce com amor, e por certo será uma generosidade, não uma migalha, não algo qualquer. Quando nós podemos fazer melhor. Generosidade, sermos generosos. E o texto continua, aleluia. Verso 8: eu digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Não é mandamento. Dízimo, mandamento. Dízimo, porcentagem. Dízimo, 10%. Oferta, segundo você colocou no coração, segundo a tua generosidade, segundo aquilo que você pode proporcionar. A generosidade, ela não vê, vamos dizer aí, metragem. Ela não tem amplitude, ela vai além do que aquilo que a gente pode fazer ou pode imaginar. Estamos chegando, irmãos amados, aqui já nos finalzinhos.
Essa questão de ser generoso é algo sério, e Deus leva a sério. Quando a gente lembra de Ananias e Safira, o certo é que eles viram outras pessoas serem generosas nos seus dias. A Bíblia vai dizer que naqueles dias vendiam as suas propriedades e repartiam entre si, para que todos pudessem ter em suas casas. E Ananias e Safira também venderam uma de suas propriedades e trouxeram. Primeiro o marido trouxe diante do apóstolo Pedro, mas o texto vai dizer que o Espírito Santo revelou a Pedro que ele não estava sendo sincero, ele não estava sendo generoso ao trazer aquela oferta. Era uma oferta enganosa, era uma oferta que trazia consigo engano, que trazia consigo ser observado, ser olhado. E Pedro então repreendeu e diz que ele caiu ali morto. Diz que a mulher dele veio e a mesma confirmou a mesma história, diz que ali também ela caiu morta. Talvez se Pedro estivesse nos nossos dias, ou alguns pastores nos nossos dias, como o naipe de Pedro, a sua igreja estaria muito bem vazia. Quantas pessoas que prometem e não fazem? É melhor não prometer, é melhor não fazer o voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. A generosidade não faz voto de tolo, antes pelo contrário, ela se lança. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. De que maneira? Me explica aí. Como eu lanço o meu pão na água, depois de muitos dias eu vou achar? Porque a generosidade ela produz os frutos, irmãos. Aleluia. Frutos dos quais os meus olhos não veem. Sabe, há alguém que está provando da nossa generosidade em outro país. Sabe através de quê? Dos dízimos que vai para a missão, onde a nossa convenção distribui para outros estados, onde distribui para outras nações, e tem alguém lá, nesse exato momento, sendo abençoado por uma semente que nós plantamos hoje aqui, através das nossas generosidades. Glória a Deus. Sabe quando eu e você vamos achar? No dia em que a generosidade bater na nossa porta. Pois o texto vai dizer que com essa mesma generosidade que vocês fazem, no dia das vossas escassez, vocês também alcançarão generosidade. Mas alguém que não é generoso, e no dia da adversidade, quer alcançar a generosidade. Eu finalizo aqui a minha fala verso 8, verso 15. Neste momento a abundância que vocês têm, 14 e 15. Nesse momento a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade de vocês que vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não terá demais, e o que recolheu pouco não terá falta. Aleluia! Isto quer dizer, irmão, que no tempo oportuno, na minha generosidade, a tua generosidade vai suprir as minhas necessidades. As minhas necessidades hoje não são necessidades do pastor Marcos, não são necessidades do capelão, não são necessidades do Guedes. Cada um de nós temos uma necessidade, mas a minha generosidade, a generosidade de Deus, vai suprir as nossas necessidades no futuro. É importante que sejamos generosos, para que Deus também possa continuar sendo generoso para conosco. Amém. O texto vai dizer, eu guardei o verso 9, aqui eu finalizo, que diz o seguinte, vamos ver lá, verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Esse verso fecha esse capítulo, que diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, porque por meio da pobreza dele, vocês tornassem ricos. Louvado seja o nome do Senhor. A generosidade de Deus superabundou na minha, na tua, nossas vidas, quando Cristo se esvaziou de si mesmo, para que hoje eu e você sejamos cheios da graça e da bondade de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. O castigo que estava sobre ele nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe vida, e vida com abundância, porque Deus foi generoso para conosco. Que hoje você possa provar da generosidade de Deus, uma generosidade que você não vai encontrar em lugar nenhum, que você não vai comprar com nenhum recurso, porque ela foi dada de graça, porém não foi conquistado de graça. Pagou-se um grande alto preço, que foi o sacrifício de Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e a tê-la em abundância e de forma generosa. Que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.